Pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, nosso podcast para falar de Deus, de fé, de espiritualidade, de maneira leve. De Jesus Cristo, sem religião. Espontâneo. Bem tranquilo, bem descontraído. Mas hoje eu acho que eu vou levar. Que isso! Você que está conosco aí, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Faz assim, eu tenho certeza que pelo menos 7 pessoas você conhece para compartilhar o nosso canal, para mais pessoas se inscreverem. Então, manda para 7, compartilha o episódio com 7 pessoas e pede para a pessoa se inscrever aqui no canal para a gente crescer ainda mais, né? Para a gente trazer mais episódios. Meu Deus do céu. Né? Não? Isso! É que a gente saiu do episódio, quem quer ser feliz, então tá bem feliz nesse episódio. Eu tô muito feliz. Sempre estou feliz, viu, gente? Meu Deus! E hoje nós estamos na série Jesus que eu nunca conheci. Exatamente. E nós já falamos sobre o que é ser feliz conforme Jesus nos ensinou. No episódio passado. Exato. E hoje, né, nós vamos já começar agora indo na direção da última semana de Jesus. Tá começando a ficar mais... Né? O que está acontecendo, Fernando? Pelo amor de Deus. Não, tá chegando os episódios que começa a dar um aperto no peito. Isso. Mesmo a gente sabendo o final da história, né? E aí, hoje, Bíblia, caneta, papel, os estojos. O que é isso, cara? É porque no último episódio eu senti falta de ter mais cores pra eu... Coloca aqui, ó, a mala de 13 quilos de aeroporto. Só tem um pouquinho. Ó, misericórdia. E hoje o nosso assunto é um dos episódios mais famosos de toda a Bíblia. E hoje nós vamos falar daquele momento que parece que Deus nos decepciona. Meu Deus. Ou quando a gente fica decepcionado. Já ficou decepcionado com Deus? Que isso, cara? Chama atenção, né? Já ficou decepcionado com Deus? Eu tenho boas brigas com ele. Boas brigas. Boas Discussões. brigas. Mas boas brigas, você apanha ou que você ganha? Não, eu sempre apanho. Eu sempre apanho. Né? Acho que não. O nosso gente, texto... vamos mudar de assunto? Não, vamos ficar nesse assunto mesmo. Você já se decepcionou. Você já se decepcionou com Deus. Ai, meu Deus. E, assim, até a parte de se decepcionar com Deus é boa. Porque o apóstolo Paulo diz, em Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, então se Ele vai fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, significa que por um momento... A gente vai ficar decepcionado. Exatamente, porque o que nós pedimos ou pensamos será frustrado. Com certeza. Não é? Com certeza. E a gente só vai resolver essa frustração à medida que a gente vai caminhando com Deus e vai confiando nele. Sim. Né? Aquela frase, Deus é assim, quem conhece, confia. Exato. A gente meio que se decepciona, briga, mas é igual brigar com o pai, né? Se apanha, mas tá tudo certo. Tá bom, sigo confiando. Exato. Alguém que disse, um teólogo, disse que quase que tirando o controle divino, que ele perdeu o pai, que ele nunca perguntou porque Deus tirou meu pai. Eu perdi o meu irmão, nunca perguntei porque Deus tirou meu irmão, me levou meu irmão. E eu entendo que existem as responsabilidades da vida. Mas eu acredito que a soberania e o controle de vida e morte está na mão de Deus. Ponto.
Porque às vezes, na tentativa de se defender Deus ou de se defender em relação de algum pensamento contra ele, eu posso também cair no erro de tirar a soberania dele da história. Pega aí, eu prefiro acreditar que por alguma razão da qual eu desconheço, Deus permitiu que algo acontecesse, do que acreditar que ele não teria poder para evitar. É. Estranho. Muito esquisito. Estranho. Tá, vai ser sempre um dilema. Deus é bom e Deus é todo-poderoso. Eu acredito que ele é bom, ele é todo-poderoso. Eu não consigo compreender esse nível. É por isso que é fé e eu continuo caminhando e confiando nele. Sim. E o nosso momento de hoje, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus aqui na Terra, é aquele momento em que, por algum momento, pessoas a quem Jesus amava se decepcionaram com ele. E se decepcionaram com ele porque ele não fez o que essas pessoas que ele amava achou que ele tinha que ter feito. No momento que elas queriam. Que elas acharam que tinha que ser. Que ele não fez o que elas acharam que tinha que ser feito naquele momento. Sim. Não é? E por essa razão elas se decepcionaram. Mesmo porque é um episódio que, poxa, ele já fez para tanta gente que eram pessoas que só passaram na vida de Jesus, que Jesus não conhecia. Agora a gente está falando de amigos a quem ele amava. A missionária Edmé Williams dizia que talvez seja por isso que Deus não tem muitos amigos. Porque parece que os amigos dele sofrem um pouquinho mais, assim, parece. Por isso que o Senhor não tem muitos amigos. E o nosso texto começa hoje, abre aí, em João 11. Nós vamos falar de como lidar. E eu quero te dizer que se por um momento você se decepcionou com Deus, não pense que Deus está te culpando por isso. Muito pelo contrário. E Ele quer curar isso em você. E como seu Pai, Ele sabe das suas limitações. E nós estamos indo, Bruna, para a última semana de Jesus Cristo na Terra. Lógico que nós vamos depois vir com outra série da vida de Jesus, senão a gente vai ficar a vida inteira falando da vida de Jesus. E a gente tem outros assuntos que a gente quer falar, e, por exemplo, heróis da fé e tantas outras coisas. Então nós estamos indo, o Jesus que eu nunca conheci, e nós estamos indo aí na última semana, e esse momento aqui é um momento que vai fazer uma virada no ministério de Jesus, porque é depois desse acontecimento, que é a ressurreição de Lázaro, que as pessoas de fato vão querer matar ele. Porque, e aqui é interessante, né? Ele vai usar essa situação para criar todo um cenário. Deus usa situações da nossa vida para que a glória dele se manifeste. A gente querendo ou não querendo, Jesus disse que existem situações que aconteceram não é porque alguém pecou ou deixou de pecar ou porque os pais pecaram. É para que a glória de Deus se manifeste. E essa é uma verdade. Sim. Eu vou ter todas as respostas? Não, mas eu tenho Deus. E eu vou confiar nele. E o nosso texto de hoje começa, João 11, começa dizendo assim. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então ele está identificando que essa Maria aqui, a gente não dá para saber se esse acontecimento foi antes ou se esse acontecimento é o que vai vir depois. Tá. Se essa Maria ungiu os pés do Senhor 2 vezes, ou se o João está usando o que vai acontecer, já adiantando como referência de quem é. Tá. Mas o que o João está querendo dizer é que é uma família que Jesus amava. E que Maria, Marta e Lázaro moravam em Betânia. E só para os nossos
o pessoal que está conosco, a nossa galera, entender, é uma casa em que Jesus visitava. Era uma casa que ele levava, inclusive, os discípulos. Ele ia. Ele comia Exato. naquela casa. Então, tipo ele assim, dormia naquela casa. você imagina, tipo, hoje, 10 para meio-dia, eu ligando para vocês e falando assim, ó, tô chegando aí eu com mais 12. Jesus Cristo. Ó, Eu ia sair correndo igual uma doida. que é isso? Igual Marta. Lógico. Eu ia sair correndo igual Marta pra cozinha, igual a doida. E a gente não queria só bolo, não. Porque Não, é ter comida. lasanha, senão... Exatamente. Também, foi maravilhoso os bolos. Igual o feijãozinho com bacon e tal. Apesar que teve um dia aí que ela fez um misto com bacon, não sei o que aconteceu, eu quase morri. Aí, eu acho que tinha alguma pitada ali, vamos fazer um Deus, pega ele, quase morri. Meu Deus do céu. Aí, então essa é uma casa que recebia Jesus sempre. Marta, Maria, Lázaro. É uma casa que nós temos até aquele texto famoso de que Jesus chegou lá e que Maria estava aos pés dele, que Marta estava ocupada com um montão de coisa. Correndo. Então é uma casa que sempre recebia Jesus. Sim. Então se você é uma casa que sempre recebe Jesus e sempre serve Jesus, o que você espera que Jesus faça? O que você está rindo? Tô rindo já da situação, meu Deus. Meu Deus do céu, o que você espera? É que eu faço a história toda na minha cabeça. O que você espera que Jesus faça depois de você ter se dedicado a Ele? Que ele te sirva com a mesma rapidez, né? Com a mesma rapidez. Então, assim, não é Ele só te responder. É ele me responder na hora que eu quero. Exatamente. Então está escrito, verso 3, que mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Tá ligado que houve aí uma intimidação. Aquele a quem o Senhor ama. Seu não amigo. É qualquer um. É seu amigo. Amigão, que você vem aqui na seu casa amigão. dele sempre. Seu amigão. Amigão. Essa transliteração da Bíblia aqui. Ai, essa Bíblia NVB, nova versão Bruno, tá terrível. Comentários bíblicos. É lógico. Então, seu amigão. Seu amigão. Detalhes de nota da Bruna. O Senhor ama. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Tá. Ao receber essa notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas, e sim, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, Jesus recebeu essa notícia e ele mandou uma mensagem. Não é para a morte. Isso vai ser para a glória de Deus. A morte não vai dar a última palavra. Não é para a morte. É para a glória de Deus. Tá, o que você entenderia? Que ele não vai morrer. Mas foi o que Jesus disse? Falou que não é para a morte. É que a cabeça da pessoa que está vivendo... Então ele não vai morrer, tá tudo certo. Eu acho interessante isso, porque geralmente a gente interpreta o que Deus disse como a gente queria que ele tivesse dito, não como ele disse. Algumas vezes nos decepcionamos com Deus exatamente por causa disso. Que a gente faz a nossa própria interpretação. É porque a gente queria que ele tivesse dito o que a gente queria. Não vai morrer. Mas ele disse, essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus. Sim. Ou seja, a última palavra quem vai dar nessa situação vai ser a glória de Deus. Sim. O resultado disso vai ser para a glória de Deus. O efeito disso vai ser para a glória de Deus. Não é a morte que vai dar a última palavra. Vai ser para a glória de Deus. Ponto. E o texto logo em seguida diz assim, e amava Jesus. Acho interessante isso. Que o quê? Que a gente não pode colocar o amor de Jesus por nós em xeque só porque ele não respondeu da forma que a gente queria.
Ele me ama, mesmo não vindo com a agilidade que eu achei que ele deveria ter respondido. Mesmo que ele não veio com a velocidade que eu queria que ele tivesse vindo. Ou com o livramento. Ele ama. Ele ama. Sim. Sabe? É bem complicado. Eu entendo Marta, Maria e Lázaro. Quando você sofre situações, você sofre perdas na vida, ou acidentes, como aconteceu comigo com a Tati na igreja, minha esposa, a Tati. Eu falei, meu Deus do céu, Deus permitiu um negócio desse acontecer. Jesus Cristo. Mas logo em seguida, eu tenho que trazer à minha memória. O quê? Ele ama. Ele ama. Ele ama. Ele ama ela mais do que a mim. Ele ama. Mesmo quando a ação dele, meu Deus, Parece é contrária contrária ao que é. ao que é. Mas ele ama. Mas se ele tá fazendo ela sofrer, né? É isso que... É a sensação do que ele está fazendo ela sofrer, porque a gente coloca em Deus o fato de que se ele não está fazendo o que eu quero, então é ele que é o culpado do que está acontecendo. Sim. Mas o texto diz que Jesus amava. E quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou. Ele ficou mais 2 dias no lugar. Ele ainda deu aquela... Eu vou atrasar um pouquinho. Eu vou atrasar. Porque é muito interessante isso, porque assim, ó, Lázaro, Jesus chegou, ele estava morto 4 dias. Sim. Tá, então, era um dia de viagem. Vai e um dia para voltar. Sim. Então, quando o mensageiro foi, o Lázaro já tinha morrido. Quando o mensageiro voltou, o Lázaro já estava morto. E esse é o ponto de que eu não queria ser o mensageiro dessa história. É porque ele chegou com a mensagem que a doença não é para morte E o cara já estava Lázaro morto, já fazia um dia. Aí pro Exato. segundo dia. Então assim, meu, é muito difícil quando você tem uma palavra de Jesus que não combina com a situação. Eita. Não, você tem uma palavra. E a palavra que você tem de Jesus não combina com o que você está vivendo. Aí você fala, mas como que não vai acontecer? Já aconteceu, cara. E a única coisa que você tem é aquela palavra. E por um momento você deixa aquela palavra de lado. Porque quando a palavra não combina com a sua situação, ou a palavra falhou, ou eu prefiro dar mais confiança ao que eu posso ver. E aí eu não tenho fé. E aí falta fé. E Jesus falou assim, versículo de número 7. Depois de seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Isso. Jesus falou, ó, vamos para a Judéia. Os discípulos disseram, Rabi, ainda agora, ou seja, você vai voltar para um lugar que eles estavam querendo te matar? Porque Jesus tinha saído daquela região porque já estavam querendo pegar ele, prender ele, matá-lo. Agora perceba que Jesus vai usar toda essa situação exatamente para cumprir o propósito maior. Por quê? Porque lembre-se, nós estamos indo no plano da salvação que Jesus vai nos salvar. Então ele tem que ser preso, ele tem que morrer. Sim. Mas ele tem que criar todo um cenário para que essa revolta religiosa aumentasse. Sim. A ponto de pegarem ele, porque não tinha nele culpa. Sim. Então só prender ele não basta. Porque tem que prender e condenar. Tem que condenar. Então ele vai usar toda essa situação para que aconteça o plano. Ele vai usar a morte de Lázaro para causar uma bomba. O que, na verdade, deveria ser algo muito bom. A gente pensando, você vê, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Eu não entendi o que ela tá falando, ela tá confundindo a cabeça. Que coisa louca! Como que as pessoas não acreditam vendo então, o cara mas saindo depois de 4 dias? Na verdade, Bruna, é o oposto. As pessoas acreditaram. E era esse o problema. Por isso era um problema. Exato, porque quando as pessoas começaram a acreditar,
a gente vai discorrer que algumas pessoas vinham só para ver Lázaro. E quando via Lázaro sentado, falavam, não é possível, eu fui no enterro desse cara. Aí as pessoas começaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E é nessa hora que deu problema. Porque aí bate de frente com os religiosos. Exato. A ponto da Bíblia diz que eles queriam matar até Lázaro. Muito louco. Você entende? É tão cego, mas tão cego com a religião. Exato, Você a religiosidade. te cega tanto que você Aquele não consegue sistema de ver. crença. Exato. Aquela raiva que você tem quando Deus não faz o que você quer. Porque o problema dos religiosos é que a manifestação de Jesus não era como eles queriam. Eles imaginavam de uma outra maneira. De uma outra que ele maneira. viria em glória, não Que ele viria de Nazaré. a partir de todo o pensamento político, idealista que eles tinham. Vai derrubar Roma. E não a um- partir do poder de nos libertar do pecado. Nos fazer reinar no seu reino eterno. E aí, Jesus diz, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus estava dizendo é, vem comigo, eu sei para onde eu estou indo. Eu sou a luz do dia, eu sou a luz do mundo. E enquanto você estiver na minha direção, tem luz. Mas as trevas vão chegar. Vem comigo. E aí, verso 11. Isto dizia, depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E ele está falando que Lázaro adormeceu por quê? Porque ele está tratando isso como um plano, como um propósito. Sim. A morte de Lázaro, na verdade, eu estou vendo ela apenas como um adormecer, porque eu estou indo E eu vou. para fazer algo. E os discípulos disseram, não, se ele dorme, está salvo. Eu acho que o mais complicado quando você decide confiar em Deus e você carrega uma palavra de Deus é quando as pessoas na sua volta não entendem o propósito. E elas parecem que estão distantes da palavra, do propósito. Porque Jesus está falando, não, eu estou indo para ressuscitar o cara. Que ele dorme. Só que ele não está falando de dormir de sono, ele está falando de morte. E os caras, não. Então, se ele dorme, está salvo. Jesus falou, não. Verso 14. Ele morreu mesmo. E o 15 que é o mais interessante. E é por causa de vocês que eu me alegro que eu não estivesse. Para que possais crer. Cara, às vezes a alegria de Deus se consiste em permitir com que situações aconteçam. Para que o resultado dela seja um alcance muito maior. Às vezes nós nos decepcionamos com Deus porque Ele não fez no tempo que nós queríamos. Então nós devemos pedir a Ele, amplie a minha visão, para que eu veja o que o Senhor já viu. Porque se eu ver o que o Senhor já viu, então eu vou me alegrar como o Senhor está se alegrando. Se eu conseguir enxergar o que o Senhor já viu, então eu vou parar de tratar essa situação por vista e começar a ver por fé. Porque daí eu já vou ver o plano alvo de onde isso vai chegar. Entendeu? Sim, e isso deixa muito claro, porque às vezes muita gente tem pergunta, eu já me perguntei muito isso, por que Deus então não faz, não mostra, não faz esses sinais para que todas as pessoas creiam? E a gente vê, né, em todo o Novo Testamento que todo esse tanto de milagre que Jesus fez não adiantou, porque eu ainda preciso fazer mais uma coisa para que vocês que andam comigo há um tempão, há 3 anos, ainda creiam. Assim, 3 anos andando com Jesus e ele ainda precisa fazer algo para que os discípulos creiam. É por isso que a gente precisa entender que algumas vezes a gente só se preocupa com o fato de estarmos decepcionados com Deus, mas nunca nos perguntamos se Deus está decepcionado conosco, porque o quanto Ele tem que fazer para que a gente creia e confie no caráter dEle. Porque Ele nunca deixou e nem nos abandonou. E até as nossas tragédias
tem propósito e intencionalidade para o que Ele está fazendo em nós e através de nós. Não é? Uhum. E aí, Jesus diz, vamos ter com Ele. O versículo de número 17 diz que Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Uhum. E existia uma crença entre os judeus de que até o 3º dia o espírito da pessoa ficava Ali ainda. rondando. No 4º dia não tinha mais como. Então, assim, se ele voltasse no 3º dia, não ia ser um milagre tão... Até porque ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. O que eu estou dizendo é que algumas vezes na nossa vida, Bruno, Deus não chega até que seja tarde demais. Ou seja, Lázaro morreu, mas não morreu o suficiente. Tem que morrer mais um pouco. Ele morreu tudo que tinha que morrer. Tem que ficar um pouco. Ou seja, sabe quando as coisas ficam bem bagunçadas mesmo? É quando o Sansão já tá cego, já está humilhado, e aí fala, Senhor, só mais uma vez. Sabe aquela sensação quando você já está assim, ó, Senhor, só mais essa vez, que agora já acabou mesmo. É a última. E às vezes Deus permite mesmo essa frustração, essa decepção, aonde o que nos resta é a fé. A fé que faz com que venhamos arrancar força da fraqueza. E é essa decisão de arrancar força da fraqueza que faz com que a gente então alcance essa dimensão de fé, de crer que estamos exatamente onde Deus queria. Parece que já é tarde, parece que não tem mais tempo suficiente. É aí que a suficiência dele chega. Aí. Só que Jesus não vai já chegando resolvendo o problema. Jesus não vai chegar resolvendo o problema. E ele poderia. Poderia. Mas ele sabe que nós estamos decepcionados com ele. Sim. Vai chegar a resolver o B.O.? Não, não. Porque Marta e Maria estão tristes. Então, ele chega, está escrito aqui, que Jesus... Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Isso, porque Jesus chegou e Jesus ficou ali na porta da cidade. Sim. E aí, verso 20, Marta, quando soube, foi ao encontro. Maria ficou sentada em casa. E a Marta já começa. Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Sim. Ou seja, eu não perdi minha fé. Eu sei que Deus vai me ouvir. Eu sei que Deus vai conceder. Só que ele não fez o que eu queria. Aí Jesus disse, tá, teu irmão há de ressuscitar. Sim. Então, já que você confia em Deus, confia no que eu estou dizendo agora. Teu irmão vai ressuscitar. Sim. E eu acho que aqui é interessante. Porque, não, eu continuo confiando em Deus. Jesus disse, tá bom, já que você continua confiando em Deus, então vamos lá. Vamos tocar nesse assunto que você não quer tocar. E se eu falar que eu posso reverter essa situação? Seu irmão há de ressuscitar. Aí ela fala, eu sei, na ressurreição do último dia. Aí ela coloca a situação para o futuro. Sim. Veja que o primeiro ela reclama de algo que não aconteceu. Segundo, ela coloca o que Jesus falou como algo que vai acontecer no futuro. É que nem ela acredita que ele pode fazer aquilo. É porque para ela, se ele quisesse, era para ele já ter teria feito. Agora Agora não tem mais saída. Já pra ficou ela tarde. não tem mais E a saída. nossa decepção com Deus faz com que a gente fique decepcionado porque Deus fez algo. Deus poderia ter feito algo no meu passado. Tá aí, Deus pode fazer algo no meu futuro. Mas agora ele não fez nada.
Eu queria que ele tivesse feito Naquele momento. Então, veja que Marta perdeu o momento mais importante da vida, o presente. A nossa decepção sempre está relacionada com o que Deus deixou de fazer ou com a ansiedade do que Ele vai fazer. E nos esquecemos de que Ele já está na nossa frente, dizendo: eu quero fazer já. Algo agora. Mas como a gente só tem olhos para o passado e olhos para o futuro, a gente não consegue receber com graça o fato dele estar na nossa frente, dizendo: eu quero fazer alguma coisa agora. E eu vou fazer agora. E aí, teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: não, Jesus falou: ó, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus está nos ensinando a doutrina da ressurreição. E a certeza que quem está nele não morre, vive. Morre quem não está nele. Morte como separação, porque quem está nele não se separa dele nem mesmo quando morre. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Ela respondeu: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela não respondeu objetivamente. Ele perguntou: você crê nisso? Não, eu creio que você é o Filho de Deus que veio ao mundo. Porque quando estamos decepcionados com Deus, nós não deixamos necessariamente de crer nele. Mas nós deixamos, às vezes, de crer que ele poderia ter feito, ou que ele pode ainda fazer alguma coisa dentro daquela situação, porque para a gente já está resolvido. Fer? Então... Mas, tá funcionando? Eu tenho uma questão. Ai, meu Deus, vai. 7 episódios, nunca mais perguntou, agora ela quer perguntar, vai. Não, é porque... Mas e se Deus não quiser fazer? Não nesse contexto. Mas e se não for o desejo de Deus fazer aquilo? Eu vou continuar Entendimento pastoral. pedindo algo que ele não quer fazer? Tá, se ele não quer fazer, ele vai te deixar muito claro para você não pedir mais. Agora, se ele ficou em silêncio, eu continuo pedindo. Como que ele deixou muito claro? Como? Ele dá sinais muito claros que Vai. não é isso. Vai. A palavra dele, ele vai te deixar, pela palavra dele, ele vai te deixar claro. Ele vai te dar sinais de que não é. Assim como ele enviou a palavra dele de que ela deveria confiar desde o primeiro momento. É verdade. Isso é uma questão de tempo. E de discernimento. Lembra daquele caso daquela mulher que mesmo Jesus falando assim, ó, eu não posso curar sua filha. E ela não parou? Ela não parou? Sim. E Jesus foi: ó, mulher, grande é a tua fé. Ou seja, é um relacionamento com ele que tem a ver com esse discernimento e de compreensão. Não, cara, Deus quer que eu tente mais um pouco. Eu sinto que eu vou tentar mais um pouco. E tá nesse relacionamento, porque se você prestar bem atenção aqui, a primeira coisa que Jesus queria é restaurar o relacionamento de Marta e Maria com ele. Sim. É que a gente quer alguma coisa muito objetiva. E a objetividade que Jesus deseja é o nosso relacionamento com ele. E aí, diz que, tendo dito isto, ela foi chamar a irmã dela, Maria. Ele diz em particular: o mestre chegou e te chama. Ou seja, Marta entendeu, Maria também precisa dele. Sim. E Maria estava sendo consolada por judeus, o que significa que eles tinham algum tipo de posse, de influência. E Maria se levantou e foi depressa ter com Jesus. Porque Jesus não tinha entrado na aldeia, ele ficou lá, onde Marta se encontrou com ele. Porque ele está resolvendo Marta e Maria. Jesus, antes de resolver os nossos problemas, quer resolver a gente. Lázaro, se eu chamar o nome dele aqui, ele sai. Agora eu preciso resolver a sua crise de fé. O que é o mais difícil, né? É o mais difícil.
Porque a gente é complicado, né? Eu não sei você. Você acha que você é complicado? Você acha que você é complicado? Porque assim, eu sou ligeiramente complicado. Ligeiramente. Pouco. É pouco. Lógico. É pouco. Deve ter muito mais gente mais complicada do que eu. Lógico. Com Tenho certeza. certeza. Sem dúvida. E aí, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam e vendo ela se levantar depressa, eles pensaram, ela está indo para o túmulo chorar. Uhum. Não, mas ela não está indo para o túmulo. Ela está indo até Jesus. Veja que, às vezes, as pessoas em nossa volta já têm uma ideia de que nós vamos nos render à nossa decepção. Mas, quando a gente toma uma atitude de ir além da nossa decepção e até Jesus, a gente também confunde e se torna exemplo para os que estão à nossa volta. E ela foi para falar a mesma coisa que Marta falou. Só que só tem um detalhe. Diferente. Ela fala com lágrimas. Ela se lançou aos pés. Ela chorou. E Jesus, vendo-a chorar, agitou-se no espírito. Comoveu ele. E aqui está querendo nos ensinar que quando você chora, não pense que Deus é um ser poderoso e indiferente à sua dor. Não, ele não é indiferente à sua dor. É por isso que a sua decepção não decepciona ele, se você derramar nele a sua decepção. E não ficar indiferente a ele, porque ele não será indiferente à sua dor. E ele chorou. E quando todo mundo viu ele chorando, falou, olha, Como amava. vendo quanto ele o amava, logo em seguida, outros já começaram a criticar. Ué, já que ele abriu os olhos do cego, por que não fez com que esse não morresse? Ou seja, por que Deus permite situações diferentes na nossa vida? Porque até as pessoas já se acostumaram com o nível do poder de Deus. Uhum. Se as pessoas acreditavam que ele deu vista aos cegos, por que as pessoas não confiavam nele? Por que será que o nosso relacionamento com Deus está limitado à última coisa boa que ele fez? Então, o texto diz que Jesus agitou-se novamente, mexeu com ele, ele foi até o túmulo e ele mandou que tirasse a pedra. Que era uma pedra. Tirai a pedra. Entre mim e o seu milagre, entre mim e o seu milagre tem uma pedra. Tira a pedra. Tirar a pedra é um ato de fé. Uhum. E por quê? Porque se não tira a pedra, o milagre não vai acontecer. Mas Marta É um fala ato assim, de fé, porque assim, já tá morto, pra que eu vou tirar? exato. Mas Marta diz, Senhor, ele está morto e aqui ó, já cheira mal. Então ela dá o detalhe de que esse corpo já entrou em decomposição e de que não tem mais o que fazer. A nossa dificuldade em tirar a pedra é porque nós já demos como veredito Já tá perdido. de que já perdeu. Morreu e... Tirar a pedra é assim, mas e se não acontecer? A chance de eu me frustrar de novo. De novo. E Jesus diz, tira a pedra. Tirai. Eu já não te disse que se creres verá a glória de Deus? E agora ele falou com ênfase. Tá, eu sei que você se decepcionou comigo. Mas dá para deixar essa decepção de lado e começar a crer? Tá, eu já entendi que vocês ficaram... E eu sei que vocês estavam tristes. Mas eu quero que vocês participem da minha alegria. Do meu plano. Dá para acreditar em mim? Uhum. Para você que está conosco, Jesus está dizendo, e aí?
Eu sei que você se decepcionou, eu sei que as coisas não aconteceram, mas dá para acreditar que eu posso fazer algo novo a partir de agora? Dá para você dar mais uma chance para aquele que te salvou e que te ama? E aí tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aliás, eu já vim falando contigo. Eu já vim sabendo que tu me ouviu. E Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Sem contar que nós pulamos o versículo, o menor versículo da Bíblia, que é: Jesus chorou. Esse para mim é... Ou seja, às vezes nós nos decepcionamos com Deus porque nós só enxergamos Ele como Todo-Poderoso e não como alguém que, sendo nosso Pai, sendo o Filho de Deus que viveu as mesmas coisas que nós vivemos, Ele está sensível e Ele está atento às nossas aflições. O que significa que quando doeu em nós, também doeu nele. É verdade. E às vezes a gente se esquece dessa verdade. E aí o texto diz que Jesus chamou: vem para fora. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Agora veja, Jesus ressuscitou. E lá saiu Lázaro depois de 4 dias, restaurado. E Jesus disse: desatai-o. Sabe, ressuscitar a sua fé, a sua esperança, fazer você crer de novo é comigo. Desatar o milagre e manter ele vivo é com você. Deus já fez alguma coisa em nossa vida, Ele já ressuscitou. Nós só estamos querendo que Ele venha desatar o que a gente não quer desatar, a gente está com preguiça. Ele está dizendo: vai desatar, cara. Você não queria que eu ressuscitasse aquela esperança, aquele casamento, aquela situação? Tá, eu te mostrei. Eu trouxe aquele sonho de novo, aquele plano, aquele projeto. Eu já te mostrei que tem saída. Eu já fiz vir para fora, você já viu. Agora vá desatar. Vá você. Desata. E a Bíblia diz que Lázaro foi desatado. E eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, para a gente ir para o capítulo 12, na minha Bíblia eu tenho que virar uma página. Não. Na sua não, né? Porque a sua está ali. A sua está na outra página. É. Na minha, eu tenho que virar uma página. E eu gosto muito disso. Por quê? Porque a nossa decepção com Deus faz parte de uma página na nossa vida. Mas se a gente caminhar um pouco mais com Ele, essa página é virada. Sim. E quando você vira a página, você sai da página do sepulcro para a página do banquete. Nossa. No capítulo 12, Jesus está sentado na mesa. E quem está servindo Ele no mesmo lugar, em Betânia, onde 6 dias antes estava tendo um funeral. 6 dias depois, está tendo uma missa. É só uma questão de tempo. É por isso que Jesus não fica preocupado quando você se decepciona com Ele. Porque se você caminhar mais um pouco com Ele, Ele muda a situação. 6 dias depois, já não tinha sepulcro. Já tinha mesa. A mesa estava posta. A Marta, que estava toda brava, está servindo. Maria, que estava toda angustiada, está pegando um pote de perfume caro
para derramar. Por quê? Porque há 6 dias antes eu estava triste porque ele tinha abandonado a minha casa. Mas 6 dias depois eu estou tão feliz. Por quê? Porque eu estou vivendo um sonho que eu nunca imaginei. Caramba. O que ela não sabia é que a maior dor dela ainda viria. Porque a dor dela não foi perder Lázaro. A dor dela foi ver Jesus crucificado. Mas sabe que Jesus só foi crucificado por causa da ressurreição do irmão dela. Ele só pôde cumprir o plano. Exato. Às vezes a gente não percebe como o plano de Deus vai além das nossas circunstâncias. E quem estava ali? Lázaro. Lázaro não precisa falar nada, porque Lázaro é a mensagem viva. Agora veja o bonito dessa história, Bruna. Marta está servindo e dessa vez ela não está nem um pouco ansiosa. Ela ama fazer o que faz, porque dessa vez ela está alinhada. Sim. Ama e está ali servindo, está na cozinha e está feliz da vida. Até porque 6 dias atrás eu achei que estava tudo acabado. Maria está feliz com o que foi e sabe que tem que fazer alguma coisa porque sente que ele está indo. E ela decide derramar 1 ano da vida dela nos pés dele. Porque aquele perfume que ela quebra era 1 ano. Nossa. E ela decide derrubar tudo. E Lázaro? Eu fico imaginando Jesus e Lázaro. Por quê? Porque 1 semana atrás foi Lázaro que saiu da tumba. 1 semana depois é Jesus que sairá da tumba. É como se Jesus olhasse para Lázaro e dissesse, agora é a minha vez. E você só pôde sair porque eu vou sair. Porque eu tenho o poder de vencer. Eu estou querendo dizer que a razão pela qual eu acredito no Senhor Jesus Cristo é porque se eu acredito que Ele se fez carne, nada do que eu tenho vivido Ele já não viveu primeiro. Eu não tenho um Deus alheio à minha situação. Ele conhece. Eu tenho um Deus que conhece Ele a minha sentiu situação. tudo Exato. que eu sinto. E Ele não tem nenhum problema quando eu me decepciono com Ele. Ele tem problemas quando eu não derramo e não entrego toda a minha decepção aos pés dele. E ele me garante que essa situação de sepulcro vai ser transformada em mesa de banquete. E para você que está conosco agora, só você sabe o quanto foi difícil ter que lidar com aquela perda, aquela dor, aquela dificuldade. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus não está aqui para te condenar, não. Ele está aqui para te dizer, eu te entendo. E eu te entendo. E ao invés de ficarmos discutindo o que foi, vamos viver o que eu tenho para você. Deixa eu transformar toda essa situação. E pegar aquilo que você colocou lá no sepulcro, tirar a pedra hoje e fazer reviver planos, sonhos e a vida que Deus tem para ti. E se você quer se entregar ao Senhor Jesus agora, você escreve aí no comentário, eu quero me entregar a Jesus. E a gente quer orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando agora por todas essas pessoas que estão se entregando a Ti. E estamos lhe pedindo no nome de Jesus agora, que todo sonho que estava morto saia desse sepulcro, ressuscite e venha, Senhor, com vida e vida em abundância na vida dessa pessoa, dessa casa, dessa família. Nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. 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 A irmã aqui já se conteve. Amém. Porque, pelo amor, atrapalha o podcast da gente. Palho demais.
Que é isso? A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Deus te abençoe. Amém. Ai, ai.